Vamos lá. As dores da alma. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse assunto, as dores da alma. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a casa mais uma vez, essa casa da qual eu sou trabalhadora há muitos e muitos anos, né? Junto com toda uma equipe maravilhosa de pessoas queridas, pessoas de boa vontade, né? Então, para mim é sempre um prazer quando eu posso palestrar aqui na minha casa, trazer uma mensagem, uma reflexão sobre um determinado tema, sempre sob a luz da doutrina, da nossa doutrina maravilhosa. Então, primeiramente, também agradecer a Deus pela oportunidade, aos meus mentores espirituais, as falanges, né, que regem essa casa bendita, agradecer por essa oportunidade, que a gente possa hoje ter uma tarde de paz, de equilíbrio, de reflexão acima de tudo, né? Porque vir a uma palestra, mais do que a gente conhecer alguma coisa, um determinado assunto, eu acho que palestra boa, né? Se a gente pode chamar assim, porque toda palestra é boa, mas é aquela que produz em nós, né? Que nos instiga para a gente fazer uma reflexão. Porque cada um, dependendo do tema, vai receber essa mensagem de uma forma, porque somos seres de histórias de vida, né? Cada um tem a sua. E o assunto, ele tem esse toque, ele chega a cada um de uma forma diferente, porque somos seres que temos uma criação diferenciada, né? Uma criação da nossa família, das pessoas todas que fizeram, né, parte da nossa vida, da nossa formação enquanto ser humano. E falar sobre a dor da alma, tem muita coisa, né? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente percebe que é um assunto muito recorrente em palestras, em entrevistas, em seminários. E o que seriam essas dores da alma? Por que é tão importante? Por que se faz tão necessário falar disso hoje em dia, ou melhor, por que aparece tanto na nossa vida esse assunto de hoje? Porque nós, na verdade, somos seres que viemos, né, espíritos reencarnantes num planeta de provas e expiações. Bem-aventurados os aflitos, isso está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus vem mostrar para a gente o porquê das aflições, qual é a causa das aflições, por que nós sofremos, por que nós temos que entender que isso faz parte da nossa natureza espiritual, faz parte de todo um movimento, né? Na visão espírita, quando a gente fala sobre a questão da dor da alma, o Allan Kardec ele vem trazer a questão do sofrimento não físico. Não é essa dor, né, quando eu bato o meu joelho, quando eu torço o meu pé, ou dor de dente, dor de cabeça, não é essa dor física, apesar de que isso causa sofrimento, sim, mas não é desse sofrimento que nós queremos falar. Nós queremos falar de um sofrimento que ele está realmente na alma, né? Que ele traz para nós uma questão que nos desestabiliza, que nos tira da nossa paz. É um sofrimento um pouquinho mais elaborado no sentido psicológico emocional e que tem tudo a ver com a questão do nosso acordo reencarnatório. Vamos lá, vamos ver aqui, ver se eu acho na citação do Evangelho segundo o Espiritismo o que fala da questão. Vamos lá, eu vou ler para você. Causas atuais das aflições. Vamos lá. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou seja, assim se quer, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e outras fora dela. Então a gente pode passar isso. A gente tem que primeiro fazer uma diferenciação do que é dor e do que é sofrimento.
Como eu falei, a dor é algo que faz parte da nossa trajetória. Tem um caráter pedagógico, de ensinamento. Nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações. Então, a dor, né, as dificuldades, os desafios fazem parte da nossa jornada, certo? Então, as dores da alma. A gente se tem a doutrina como algo que nos esclarece, lá a gente vai encontrar, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem as causas. Ninguém passa por um momento de dor aleatoriamente, a não ser que, além desse processo que vem de dores, de causas, de desafios difíceis, que fazem parte do nosso acordo reencarnatório, tem as dores que a gente adquire vivendo a vida presente. Então, são duas situações, duas causas, né? Dois inícios de onde, porque isso a doutrina traz para a gente. Então, ninguém sofre porque é coitadinho, porque é inocente, porque é vítima. Não, tem um porquê. Como eu disse, como está no Evangelho, pode ser em causas lá anteriores, que fazem parte do nosso acordo reencarnatório, ou de coisas do dia a dia que nós estamos aqui vivendo. Quantas dores, né, problemas sérios adquirimos por conta dos nossos vícios, dos nossos comportamentos, que vivemos agora, que não tem nada a ver com nossas existências antepassadas. Só que, qual é a diferença de dor e sofrimento? Vamos lá. Na visão espírita, as questões da dor da alma, Kardec se refere em muitos momentos ao sofrimento emocional, não físico, como eu falei. No Livro dos Espíritos, fala-se em infelicidade no sentido espiritual. O que seria a infelicidade? Toda vez que eu sinto uma dor, eu estou infeliz? A gente tem que fazer essa pergunta para a gente. Pode ser na dor física, pode ser na dor emocional. Qual é a diferença de ser ou não infeliz diante da dor? É a maneira como eu encaro essa dor. É a maneira como eu vejo essa dor como algo que faz parte de um processo, de alguma coisa na qual eu preciso passar, que isso faz parte do meu restabelecimento, do meu resgate espiritual e da minha evolução. Vocês conseguem perceber a diferença entre dor e sofrimento? Porque tem gente que mora no sofrimento, vive do sofrimento. Joana de Ângeles, em seu livro Plenitude, capítulo 1 e 2, ela fala muito do sofrimento, do ser que sofre pelo sofrimento, é aquele que gosta de sofrer, que gosta de se sentir vítima, que nada esclarece para ele de que aquilo é algo que passa, porque em algum momento isso passa. O sofrimento, os espíritos já nos orientam dentro de toda uma literatura que Chico Xavier, através de Emmanuel, trouxe para a gente, através de tantas mensagens. Sofrimento, gente, ele começa, mas ele tem hora para acabar. Não é algo que fica. Agora, tem pessoas, indivíduos que sofrem, que querem sofrer, que além da dor que sentem, não querem deixar de ter esse sentimento, se vitimizam, se sentem pessoas assim, que não têm condições, que vão sofrer. O meu pai é alcoólatra e eu sou um desgraçado por causa disso. Não entende que esse pai é alcoólatra por uma questão de resgate, de entendimento. E isso a doutrina traz para a gente, o esclarecimento de que quando as coisas difíceis nos acontecem, há uma causa, há uma explicação. E ser infeliz é toda vez, a infelicidade ela vem para mim toda vez que eu me afasto desse entendimento. Onde eu moro no sofrimento como desculpa para eu continuar tendo o meu comportamento de vítima.
Então, dor é algo que todos nós sentimos. O que é dor aqui no Brasil é dor lá no Japão, é dor na África, é dor em qualquer lugar do mundo. Mas dependendo da educação, da cultura do lugar, essa dor ela é entendida de uma outra forma. Há um sofrimento? Sim, principalmente quando a gente perda de pessoas, né? De entes queridos, isso nos dói, nos faz sofrer. Mas a infelicidade, ela reside no ato, na ação de eu continuar sofrendo e não querendo aceitar a causa da minha dor e do meu sofrimento. Joana de Ângeles, ela coloca nesse livro, A Plenitude, né, que fala da questão do estado de felicidade, como é que o ser humano, como é que se chega, um indivíduo, a um estado de felicidade. O que nós deixamos de procurar, ou estamos deixando de procurar? O que nós estamos vivendo que está nos fazendo infeliz? Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar que as dores da alma, elas têm uma causa. Porém, nós não estamos perdidos e abandonados no mundo a ponto de entrarmos em desespero e em descrença. Isso é um ponto que ela coloca muito bem, que ela descreve muito bem no seu livro, a descrença. E nós vamos falar sobre isso. Então, o sofrimento não é necessariamente uma infelicidade. A infelicidade é se eu morar nele. É se eu achar que só tem sentido agora eu sofrer, eu reclamar da minha dor e não entender, através da lei divina, onde é que está a resposta disso, que vai me aliviar, que vai abrandar esse sentimento que tanto me entristece. E eu vou aprender, através de toda essa orientação, que a dor tem hora para começar e tem hora para acabar. A gente não sabe qual é essa hora, mas só da gente ter essa luz no fim do túnel, isso faz com que a gente se acalme, a gente não entre em desespero. As dores da alma são a nossa infelicidade, quando nos afastam da lei de Deus. A lei de Deus. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, fala da lei natural, a lei de Deus, que é a lei que permanece, é a lei da força, é a lei do poder, é a ela que devemos entender e obedecer. Quando nós nos afastamos das leis de Deus, a infelicidade toma conta da nossa vida. Aí sim somos infelizes, porque vem a descrença, não crer em Deus, não crer no seu poder, na sua misericórdia, na sua justiça. Isso me faz cair no desespero. A descrença faz isso. E não crer em Deus, ou pelo menos achar que crê, né? Porque muitos falam, você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Mas na hora de você realmente buscar lá no fundo da vida dessa pessoa, das suas ações, nós, ao olharmos para dentro de nós, a gente se questiona, poxa, será que eu acredito em Deus mesmo, no seu poder, na sua lei? E por que eu estou tendo essa atitude? Por que eu estou sendo orgulhoso? Por que eu estou sendo invejoso, prepotente? Por que eu não aceito as mudanças? Por que eu acho que eu tenho o poder de dominar tudo na minha mão aqui, que eu posso carregar o mundo nas costas? Por que eu acho isso? Porque eu acho que está tudo em mim, que não está nele. Não é ele que nos coloca à prova. Sim, é ele que nos coloca à prova. Ai, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não, é para quê? As pessoas, por mais que lotem os centros espíritas, as igrejas, os templos, na hora de realmente colocar em ação essa tal crença que dizem que tem Deus, elas não praticam a lei divina, do amor ao próximo, do amor pelo Pai acima de qualquer coisa. E amar a Deus sobre todas as coisas é procurar entender qual é a sua lei, a sua justiça,
de que não existem vítimas, que não estamos abandonados ao léu, que se as coisas, as dores da alma estão fazendo parte nesse momento na minha vida, sejam elas quais forem, isso tem um porquê. A doutrina espírita é essa luz que nos esclarece, que nos ilumina, que nos faz enxergar além. Muitas coisas a gente não sabe ainda, mas ao crer na justiça de Deus, eu me acalmo. A paz enche o meu coração e a minha mente, e isso me fortalece para eu enfrentar as dificuldades da vida. Porque as dores da alma fazem parte da nossa jornada. Estamos num planeta de provas e expiações. E isso, repito, planeta de provas e expiações. E as dores, elas vão acontecer. As dificuldades, as vicissitudes, os desafios que são inúmeros. Mas se eu me afasto da lei de Deus, do entendimento de que tudo é uma lei natural e que faz parte da natureza nossa de espíritos reencarnados, a dor aparecer. Agora, o sofrimento, ele pode sim virar uma infelicidade conforme eu encarar esses desafios. Então, vocês conseguem entender a diferença entre dor e sofrimento. Muitas pessoas passam por momentos difíceis, sofrem sim, porque nos desestabiliza, mas nem por causa disso são pessoas infelizes. Conseguem virar essa chave, conseguem entender que aquilo tem um porquê, um começo, mas vai ter um fim, que Deus é justo, que Deus é amoroso, que não está abandonado. E aí não há como ser infeliz. Infeliz é aquele que cai no desespero. E o desespero reside na descrença. Como eu falei, na 614, o Livro dos Espíritos fala sobre a lei divina natural. Isso faz parte, é nossa. A gente tem que buscar a lei de Deus para a nossa vida, para ser algo um combustível que vai nos alimentar, que vai nos conduzir, que vai nos reerguer a cada manhã, que vai fazer com que nós, espíritos em dívida ainda, aqui nesse planeta, que a gente vai ter sempre a oportunidade de resgate, e de uma maneira amorosa, pacífica, sem desespero, sem medo, sem terror. Porque as dores da alma, elas existem e elas fazem parte da nossa evolução. Não tem como. Não tem como vir para cá e simplesmente achar que não, vou fazer de conta, eu não estou vendo, eu não participo, isso não faz parte da minha vida. Não tem aqueles que negam tudo? Negam, não, isso não quero saber, isso não tem nada a ver comigo. Porque tem aquele que se vitimiza, o sofrimento pelo sofrimento. E tem aquele que simplesmente fica tão apático, tão indiferente, que não aprende nada diante do desafio que lhe é apresentado. Porque tem isso também. Não é fingir que está tudo bem, que está tudo legal, que eu estou aprendendo alguma coisa. Porque a dor é para ser sentida, gente. A dor não é para ser negada. Isso faz parte. Nós somos seres humanos, espíritos encarnados numa condição humana, e é natural que diante de uma perda, diante de um problema dilacerante, que dói no coração. A gente fala que não tem nada a ver com dor física, mas às vezes, dependendo do problema, o peito dói, o coração dói, a cabeça dói, a barriga dói. E a gente não pode ser indiferente a isso. Não sinta isso, porque tudo vai melhorar na sua vida.
Para com isso, né? Não é isso que eu estou falando. É você entender que aquilo está sendo apresentado para você para algo lhe ser ensinado. O aprendizado está ali. Não é para dar as costas e falar, ai não sinto nada, sou indiferente, a minha dor. Não estou sentindo nada. Está sentindo sim, porque isso está sendo guardado. Guardado. E psicologicamente a pessoa vai adoecendo, porque não encara. Não tem fé suficiente para encarar o desafio de frente, na certeza de que Deus está conduzindo, está mandando os meios para você se fortalecer e passar por aquilo. E não achar que é o pior sofrimento, a pior vítima. Poxa, porque eu não poderia estar passando por isso? Sim, Deus não dá a cruz maior do que a gente pode carregar. Ele sabe que nós somos capazes. Nós é que negamos isso, diante da educação que tivemos. Dependendo da educação que a gente teve, desde a infância lá, os afetos que nos foram oferecidos ou não, quando crianças, sim, porque é na infância que a gente aprende o que é amor. É na infância que a gente aprende onde estão as pessoas que são referências de amor na nossa vida. Inconscientemente a gente recebe essas mensagens que alimentam o nosso peito, o nosso coração e a nossa mente para o resto da vida. A evangelização infantil, idade bem, precoce, ensina o maior de todos os amores, que é o amor de Deus e de Jesus para conosco. Quando a criança já começa a aprender isso na vida, ela já não vai se sentir sozinha. Ela vai aprender que, apesar das dores, de uma família talvez não tão afetiva, de um mundo não tão afetivo, que não me ofereceu aquele amor, porque a criança, ela é um depósito de amor, ela é pura. E dependendo de como esse amor entre os humanos aqui, os encarnados, como ele é ofertado, essa afetividade ela vai ter alguma coisa ali que não vai bater muito bem na idade adulta, E aí gera uma série de conflitos, de coisas, mas que pode se resolver sim, através da doutrina do Evangelho de Jesus. Mas vamos voltar lá na criança. Na evangelização, o jovem na evangelização juvenil, quando ele começa, nesse momento de despertar para a vida, a saber, a ter a certeza e a consciência de que não estamos sozinhos e que o maior amor do mundo está aí de braços abertos para eles, essa criança vai ser outra, esse jovem vai ser outro. Essa criança vai crescer e sabendo lá no futuro, quando ela for mais jovem, mais adulta, nos momentos de dificuldade, porque ela vai ter os seus momentos de dificuldades, é um espírito que reencarnou. Então precisa disso. Precisa desse apoio. O amor de Jesus é nosso, o amor do Pai é nosso. E compensa muitas vezes, Não digo que totalmente, mas ajuda a compensar situações de afeto, de afetividade que não foram muito bem resolvidas na nossa infância, na nossa juventude. Mas isso é assunto para outras palestras, Mas eu quero que vocês entendam isso, que nos afastar de Deus, das suas leis, é que nos faz infelizes. Vamos ver aqui, olha, atitudes. O que o ser humano hoje em dia, nessa sociedade louca, nesse mundo louco, nessa vida louca que estamos vivendo, nossas atitudes. O que nos afasta, Coisas que nos afastam de Deus, da sua lei, e as consequências. Isso aqui é só um pedacinho, viu, gente? Porque a lista, ela é imensa, ela é quilométrica. Mas eu destaquei algumas coisas aqui só para a gente mais ou menos ter uma ideia do que é se afastar, descrer da lei de Deus. Falta de crença na proteção
de Deus e na sua justiça. O que nos causa? A dor do desespero, né? Diante de um problema, não ter a certeza do Pai ali como alguém que está nos ajudando, que vai nos ajudar e tem um porquê de eu estar passando por aquilo, fica uma coisa aleatória. Perdidos, nos sentimos perdidos. Aí a gente entra na dor do desespero. O desespero é a dor da alma também. Se sentir desamparado, sem futuro, sem um caminho a seguir, se sentir perdido só. Busca desenfreada para conseguirmos estar sempre no topo das exigências sociais. Existe uma crença, durante muitos anos, de que você só pode ser uma pessoa feliz se você tiver lá o emprego, a família maravilhosa, a casa maravilhosa, né? Aí fica essa coisa ansiosa. Para eu ser uma pessoa feliz, eu tenho que cumprir metas com data marcada para acontecer, porque se for diferente, então você é um fracassado. Então você só é um cara de sucesso, uma mulher de sucesso, se você cumprir exigências sociais, não são as suas exigências. Muito se cobra das pessoas serem diferentes do que elas realmente querem ser. Isso é na família, isso é no trabalho, isso é na escola, isso é no grupo social. Eu só posso ser considerada uma pessoa de sucesso se eu cumprir isso, porque está aí na moda, né? Está na moda ter um emprego, ter aquela faculdade, visitar não sei quantos países, ter um carro do ano, a casa do ano, o casamento do ano. Nossa, tudo maravilhoso. Isso não é assim, gente. Isso muitas vezes, o desejo de realização disso está lá fora, não está dentro de você. Mas a sociedade quer fazer você crer que você só vai ser uma pessoa realizada e feliz se você seguir essas regras. Porque se você não conseguir essas regras, muitas vezes inalcançáveis, você é um fracassado, você é uma fracassada, você é uma infeliz. Vocês conseguem entender isso? E as pessoas, tem gente que acredita nisso. E vive uma busca desenfreada de cumprir uma meta que não é sua, que muitas vezes está num patamar tão inalcançável, e que outra coisa que é pior, isso não faz sentido para ela. Mas para se sentir aceito, para se sentir alguém importante diante do mundo, vive feito louco, trabalha feito louco, não vive as suas questões mais íntimas, mais simples, que realmente lhe trazem felicidade. Isso faz o quê? Qual é a consequência disso? Frustração, ansiedade, solidão. Gente, ansiedade, é normal a gente sentir ansiedade. Nós somos seres humanos, né? Diante de um evento, né? Que vai acontecer, de um casamento, de um emprego novo. É normal, né? As crianças, um dia de prova, que antecede, na véspera de uma prova, se sentir um pouquinho ansiosos. Isso é normal, isso faz parte. Agora, o que não é legal é a pessoa viver ansiosa a vida inteira, em todos os momentos. Porque sempre tem que ser mais, que ser melhor, que viver aquilo que os outros dizem que é bom. E dentro de si, né, a questão do autoconhecimento, de olhar para dentro de si, não consegue enxergar onde está a verdadeira felicidade, a verdadeira realização. Isso sim causa solidão, ansiedade, dor da alma, não se sentir aceito, ou melhor, achar que para ser feliz tem que ser aceito diante de um conjunto de regras que não nasceu na sua essência. Isso tem muito a ver com a nossa vida, né? Como é que a gente foi criado, como é que a gente foi ou não amado na infância, e nossa, tantas coisas. Mas a doutrina vem nos mostrar que existem meios da gente aos poucos indo resolver isso, né? Consumismo em excesso,
para compensar, né, tantas faltas. Às vezes um celular é lançado agora, o ano que vem esse celular vai estar perfeitamente funcionando, mas porque ele tem um botãozinho a mais, a pessoa tem que trocar, né? A necessidade de estar sempre à frente dos outros, demonstrar um poder, alguma coisa. Isso é uma lei compensatória que Freud explica muito bem, mas esse excesso de consumismo, porque nós não temos condições para isso. Porque é a eterna busca, né? De compensar, e o consumismo vem, né? Como algo que realmente, opa, se eu mostrar aquela bolsa, lá na minha reunião das minhas amigas, ou aquela bolsa de 50 mil reais, ou eu sou a pessoa, né? Gente, eu não estou criticando, eu estou falando o quê? É legal a gente, de repente, ter um sonho, ter alguma coisa assim meio... Mas... o que não pode é a gente viver e morrer para isso, como se não tivesse mais nada de importante na vida. Isso causa na gente um sistema de compensação muito forte, focado na aquisição de bens materiais. Eu não compenso no entendimento de que a vida é assim, e que existe um propósito, e que eu posso ultrapassar isso e sair mais forte, resolver as minhas questões segundo a lei de Deus. É diferente, porque a gente não vai poder ter tudo na vida. A gente não vai poder ter tudo na vida. A gente vê pessoas assim, milionárias, se suicidando, doentes. Por quê? Fala, nossa, mas o cara é tão rico, tão isso, tão aquilo. Vamos, né? Se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente percebe que é isso. Essa solidão, essa ansiedade, essa dor da alma que grita e que não foi resolvida. Por quê? Afastamento de Deus, do entendimento de que realmente é a vida. Isso tudo, gente, gera violência e ódio. Porque pessoas mal resolvidas, mal amadas, mal queridas, aquele que não se ama e não se resolve não vai amar o seu próximo, não adianta. A violência e o ódio têm origem nessa insatisfação do ser. Vive ali descompensado, e na hora que alguém faz isso aqui, vai lá e mata, né? Brigam, e tantas outras coisas que a gente vê por aí. Eu vi uma reportagem falando que as grandes competições onde crianças e jovens, né, Regina, natação, futebol, né, que os pais ficam nas arquibancadas, pais, adultos, familiares, e as crianças ali, competindo. E aí, tem uma lei aí que parece que vai proibir essas famílias de assistirem esses eventos, porque os pais começam a brigar entre si. Vocês têm noção disso? Xingamentos, porque o filho está ali, o filho do fulano ali deu um chute errado no meu filho, aí começa uma discussão, que tem casos já comprovados de brigas de socos, e as crianças ali assistindo isso. Isso demanda do quê? Pessoas mal resolvidas, que depositam nos seus filhos, sei lá, desejos, né? Coisas que não conseguiram resolver, e quando a coisa, né? Bom, enfim, violência e ódio. Está baseado nessa falta de Deus, nessa falta de amor. Vamos lá para o próximo. E o Espiritismo vem dar sentido à nossa vida para a gente entender as dores da alma. A doutrina espírita não nos impede de ter dor, como eu já falei. Estamos num planeta de provas e expiações, isso faz parte. A dor tem um caráter pedagógico, nós estamos, né, evoluindo, aprendendo o porquê que aquilo acontece comigo e o que está me ensinando. E olha que coisa maravilhosa, né, da gente pagar as nossas dívidas, se é que podemos falar assim. A doutrina é luz, nos esclarece diante dos problemas. Estou passando uma dor, uma perda, algo que me dilacera, mas para eu não cair no desespero, a doutrina vem me explicar, vem me dizer
que isso tem um fim, que uma hora isso acaba, que nós não estamos abandonados, que Deus não nos deixou ao léu diante dos desafios. A doutrina nos mostra que tudo passa, nada é para sempre, nos imuniza contra o desespero. Não cair em desespero diante dos problemas, das dores que muitas vezes nos assolam o coração, a mente. Mas saber, ter a certeza de que não estamos sozinhos, que Deus é justiça, que nos ama, que Jesus é o nosso grande companheiro que está de braços e mãos abertas para nos conduzir na nossa jornada, muitas vezes difícil. Isso faz com que a gente passe por aquilo e não nos tornemos pessoas infelizes. A infelicidade é que não pode existir, gente. Quem tem Jesus, quem tem Deus no coração, no entendimento, na sua consciência, não é um ser infeliz. Porque o Pai quer a nossa felicidade. A doutrina nos fornece, nos fortalece para que a gente reaja diante disso. Está aí a grande receita, porque quando dizem Deus não quer que a gente seja infeliz, Ele quer a nossa felicidade, é quando Ele nos apresenta isso, através do Evangelho de Jesus, através da doutrina, através do livro dos Espíritos, que é um livro-luz, que faz com que a gente caminhe. Lá, através de questões, de respostas, a gente aprende o nosso caminhar, a gente aprende as formas de lidar com as dores da alma, aceitando, mas não uma aceitação inteligente, pedagógica. E apesar de tudo isso, a gente percebe que muitas vezes a gente cai, sim, mas aí ela vem e nos traz uma mensagem. Enfim, que Deus esteja sempre nas nossas vidas, que Deus possa estar junto a Jesus, através dessa doutrina, nos aliviando as dores da alma, porque elas fazem parte da nossa vida, do nosso caminhar, da nossa evolução enquanto espíritos. Eu agradeço a atenção de vocês e que a gente possa, cruzar os caminhos aí, falar sobre as nossas dores da alma, mas não com lamentação, mas com inteligência, conversar, bater um papo, trocar umas ideias, mas sempre tendo a luz dessa doutrina como nosso grande norte a nos orientar diante dos nossos desafios. Uma boa tarde. Obrigada, gente.